vamos explicar para quem não sabe o que seria o arrebatamento. Arrebatamento é que quando tocar a última trombeta... A sétima? Não tem nada a ver com a trombeta do Ah, Apocalipse. não? Ah, tá. Não. Já tô confundindo. Já. Não. Quando tocar a última trombeta, Deus vai levar a igreja. A palavra arrebatamento é harpazo, no grego. Significa raptar. Raptar mesmo. Raptar, vai raptar. O cara tá andando e... Sumiu. E o encontro é com Jesus nos ares. Então, diferente da segunda vinda, que Jesus vem com a igreja e vem para a terra. Entendi. No arrebatamento, Jesus leva a igreja, rapta a igreja e encontra com ela nos ares. Isso acontece, na minha opinião, antes dos 7 anos. Tá. A segunda vinda é no final dos... Essa é qual linha? Essa é o pré-milenista. Pré-milenista. Pré-tribulacionista. Por que pré-milenista? Porque depois dos 7 anos de tribulação, vem o milênio. Tem os amilenistas, tem os pós-milenistas e tem os preteristas. O que são os preteristas? Os preteristas acreditam que todo o Apocalipse aconteceu até o ano 70. Cara, mas eles têm que fazer um malabarismo teológico tremendo. Quem é o anticristo? Nero. Mas Nero nunca fez marca. Da besta. Nunca marcou ninguém. Não teve marca da besta. Nero nunca teve um sacerdote para ser um falso profeta. No final dos 7 anos da tribulação, Jesus vem. O preterista diz que Jesus veio. Sabe aonde? Onde? Na igreja. Está reinando na igreja. Ah. Pô, mas a Bíblia diz que Satanás está preso. Eu pergunto para você, parece que ele está preso? Não parece. Ah, dá licença. Essa teoria é muito fraca. É. Então, os preteristas, eles acham que não vai ter arrebatamento quando a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que a igreja vai ser arrebatada. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 é claro. Primeiro os mortos em Cristo serão ressuscitados, depois nós, os que estivermos idos, seremos juntamente com eles arrebatados, juntamente com o Senhor nas nuvens. Arrebatados é raptados. Então estaremos com o Senhor para sempre. Agora, os preteristas, eles alegorizam todo o resto. Bom, já aconteceu, então, pera lá. Satanás foi preso 1000 anos? Ele está preso porque a igreja... está no milênio, segundo eles? Segundo eles, nós estamos vivendo no reinado de Cristo através da igreja. Nossa. É isso. E quem acredita que o arrebatamento vai ser depois da tribulação? Os pós-tribulacionistas... Baseado eles acreditam baseados no fato de que no livro de Apocalipse existem os santos que morrem na perseguição do anticristo. Que é na segunda metade da tribulação. É, exatamente na segunda metade da tribulação. Na primeira, existem muitas mortes, mas não por mão do anticristo. É por fome, por guerra, e tudo por meteoros e pestes e tal. Mas na segunda metade é perseguição mesmo. Quem não aceitar a marca vai ser decapitado. Ou aceita ou morre. Ou foge, né? Porque vão ter os que vão fugir. Agora, por que eles creem nisso? Por causa dessa questão. Mas qual é o problema com isso? Quando você estuda a língua original, você percebe que os primeiros 3 capítulos de Apocalipse falam das 7 igrejas. Então a palavra igreja aparece toda hora lá. No capítulo 4, versículo 1, diz assim: então ouvi do céu uma grande voz como de trombeta, dizendo, sobe aqui. João, há 2000 anos atrás, ele teve a experiência do arrebatamento. Ele ouviu a voz, que era como de trombeta, dizendo, sobe para cá. E ele foi arrebatado. Foi arrebatado. E de lá ele viu todo o que aconteceu no Apocalipse. Do capítulo 4 em diante, a palavra igreja não aparece mais nenhuma vez. Só aparece santos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? As pessoas que ouviram, vamos supor que você não fosse crente. Eu pregava de Jesus para você, como alguns dos que estão me ouvindo, não aceitaram Jesus e vão ficar. Mas quando vier o arrebatamento, o mundo vai enlouquecer. Sim. Vai ter um monte de narrativa. Não, isso foram abduzidos, os extraterrestres e tal. Quem já ouviu pregar a pregação vai falar, não, isso foi o arrebatamento. Essa pessoa vai se arrepender e vai entregar a vida para Cristo.
esta pessoa não é mais parte da igreja, mas é uma pessoa que faz parte dos santos. Assim como os judeus que vão Por se quê? converter. Porque não vai existir mais igreja? Não. A igreja, ela tem um período que começa no Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, e termina com o arrebatamento. Entendi. A partir daí, ela não existe mais na Terra. E o Espírito Santo não existe mais também? O Espírito, isso tem gente que confunde, achando que é o Espírito que vai sair. Não pode ser isso. Eu ouvi isso também, que você vai ter que acreditar Como a pessoa pela se- mente, não pela... A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém se converte se não houver a atuação do Espírito. A única diferença é que hoje o Espírito habita em nós. Naquele tempo ele vai habitar fora. Jesus, quando ele Fora? fala... aqui entre nós. Jesus, quando ele fala da vinda do Espírito Santo, ele fala: eu enviarei um outro Consolador que habita convosco, mas estará dentro de vós. Então o Espírito Santo, na era da igreja, ele habita dentro de nós. No Velho Testamento ele habitava com eles. No Velho Testamento só profetas, só artífices que tinham, reis que tinham o Espírito Santo. Por que Davi, no Salmo 51, ele fala: Senhor, não retires de mim o teu Espírito? Porque o Espírito podia sair. Hoje ele não sai. Hoje você pode entristecer e até apagar o Espírito. E se você não apostatar, ele não sai de você. O que é apostatar? É rejeitar Jesus. Se a pessoa rejeita Jesus... De coração, aí dançou. É? Aí não tem volta. É perder a alma, seria isso ou não? Não, é perder a salvação. É perder a salvação. Perder e não tem volta. Não tem volta? Não tem volta. Porque Hebreus 6 fala: é impossível que aqueles que foram iluminados, que provaram o poder do mundo vindouro e da boa palavra de Deus, e caíram, e essa queda não é moral, não é pecado de sexo, nada disso. O pecado dos hebreus é que eles estavam voltando a sacrificar animais, quando Jesus já tinha morrido. Não tinha porquê. Por isso que o livro de Hebreus inteiro fala da superioridade de Cristo a toda a questão judaica. Superior aos anjos, aos sacerdotes, entendeu? A lei, e tudo isso. E porque o problema deles era... tinham se convertido, tinham reconhecido Jesus como Messias, e agora estavam voltando a sacrificar animal. Então ele fala: cuidado, porque estes que foram iluminados, foram participantes do poder do mundo vindouro, da boa palavra de Deus, e caíram, é impossível renová-los para o arrependimento. Entendi. Bom, se o cara já foi renovado, é porque ele tinha nascido de novo. Então, se ele cair, é impossível renová-lo para o arrependimento. Não é no pensamento, não é com a boca, é uma decisão definitiva. Uma coisa consciente. Consciente, não quero mais, não creio mais. Eu conheci na minha vida inteira uma pessoa só. Sério? Só uma, que eu falei: esse é apóstata. Eu estava recém-convertido na casa da minha irmã em Ribeirão, e eu, aquele primeiro amor, falando de Jesus de todo jeito, e o cara virou para mim e falou: cara, não tenta me converter. Eu falei: por quê? Ele falou: eu já fui crente. Eu falei: mas você foi mesmo? Fui. Eu fui missionário Nossa. fora do Brasil, orei por pessoas, elas foram curadas. Eu já experimentei tudo isso, eu não quero mais. Pai, por quê? O que aconteceu? Não, eu acho que Deus é injusto. Eu resolvi que eu não quero mais nada com ele. Caramba. Eu saí de lá assim, não tinha nem muito argumento com ele na época. Muitos anos depois, me converti em 81, isso deve ter sido 83, 84. Eu encontrei uma pessoa, 84, aí no caso era 98, 14 anos depois. Eu estava até numa campanha, não foi 98, foi em 2002. Estava sendo candidato a governador no estado de São Paulo pelo PMDB. E eu tinha marcado uma reunião num hotel, um hotel chique lá em Ribeirão, tinha muitos correligionários, e veio o dono do hotel conversar comigo. Eu comecei a bater um papo com ele, e eu falo de Jesus mesmo. Eu tenho uma brecha, eu entro. Aí eu peguei e falei: olha, eu creio que o Brasil precisa de Jesus e tal, não sei o que lá. Aí o cara veio com uma conversa: não fala disso pra mim e tal. Quando ele começou a falar, eu reconheci aquela conversa. Eu falei: eu já não te conheço? Ele falou: não. Ele falou: pera lá, Lamartine Pozzella, você é irmão da Silvana Pozzella? Sou. Eu
Falei, você é aquele cara que eu falei de Jesus há muitos anos atrás, na casa da minha irmã? É. E você continua sem querer Jesus? Ele, isso morreu para mim. Aquele cara era um apóstata. Caramba. Isto é o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma rejeição definitiva. Tem gente que me liga e fala, pastor, eu acho que perdi a salvação, porque eu blasfemei contra o Espírito. Eu falei, meu irmão, fica tranquilo. Se você tivesse feito, você não estava nem esquentando a cabeça. É. Só o fato de você estar Se preocupado preocupar. é que você ainda quer o Espírito Santo e quer Jesus. Fica tranquilo, dorme em paz, porque Deus não quer rejeitar ninguém. Mas do mesmo jeito que Ele te deu o livre-arbítrio para você recebê-lo como Senhor e Salvador da Também tua tem vida, pra rejeitar. você tem para rejeitar.